estamos aqui para conversar sobre a primeira resenha de livros de 2023. Como vocês viram nos últimos vídeos, eu fiz a minha meta literária para esse ano. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma conferida. E quem me acompanhou pelo meu Instagram ou viu o vídeo sabe que a primeira meta literária de 2023 foi um mangá navegando aí pela Amazon. E eu caí aqui no livrinho de Fragmentos do Horror, do Junjito. E essa edição é uma edição da Dark Side e ela está belíssima. E se você me acompanhou pelo meu Instagram, vocês já sabem que eu amei esse livro. Esse é um livro que vai contar alguns contos de horror. É muito fácil de ler, eu realmente li em questão de horas, porque é muito fácil, são vários contos, e é um mangá. Então a gente tem várias ilustrações, a gente tem alguns contos aqui que eu vou falar pra vocês quais contos que tem aqui, porque Netflix lançou uma adaptação de algum dos contos, e aqui nesse livro são 8 contos, e um deles está nessa adaptação da Netflix que eu ainda não vi, porque eu quero ler os outros contos antes pra ver a série inteira. O primeiro conto se chama Futon, o segundo conto, Monstro de Madeira, o terceiro conto é o Tomio, Gola Rolê Vermelha. Temos também o Suave Adeus, que esse é um dos meus favoritos, eu já vou falar sobre ele. Também temos o Dissecação Chan, esse também é um dos meus favoritos, que eu já vou falar sobre ele. Temos o Pássaro Negro, outro conto que é o Magami Nakakuzi. E por último, mas não menos importante, temos A Mulher que Sussurra, que também foi um dos meus favoritos. Eu tenho 3 contos favoritos aqui nesse livro, que é o Suave Adeus, o Dissecação Chan e A Mulher que Sussurra. A Mulher que Sussurra, que é o último conto presente aqui nesse livro, foi um dos contos que foi adaptado pela Netflix, que eu ainda não vi, então não sei se é fiel, não sei se transmite a mesma emoção que é lendo o mangá também, tá? O Suave Adeus, que foi um dos meus contos favoritos, ele é de uma sutileza muito significativa e ele é um horror, mas ele é um horror real, assim, sabe? Ele tem, claro, elementos sobrenaturais, ele tem essa questão de sobrenatural. O que mais me surpreendeu aqui nos contos foram a narrativa, sabe? É uma narrativa que vai criando uma tensão angustiante e é uma narrativa que, por mais que seja curta e rápida, porque os contos são bem curtinhos, e tem uma sensação de angústia que parece que você não tá respirando enquanto está lendo os contos. E é um horror que fazia muito tempo que eu não sentia, porque ele é um horror que existe algumas mensagens por trás, sabe? Existe o sobrenatural, por exemplo, nesse Suave Adeus, existe o sobrenatural ali, só que tem uns plot twists absurdos e tem algumas questões, em questão de psicologia principalmente, sabe? De como que a gente lida com algumas coisas e tem algumas metáforas muito boas e tem fundamento, sabe? Tem um fundamento. Então, o Suave Adeus eu achei, além de ser um terror, ele é muito lindo. O Suave Adeus é muito bonito, eu gostei muito da história e achei muito simbólico. O Suave Adeus é realmente muito simbólico. Já o meu segundo conto favorito, que é o Dissecação Chan, esse aí é bizarro, que é realmente perturbador. Os desenhos são muito perturbadores e que você fica muito angustiado e fica muito tenso lendo eles. Então aqui inclusive eu abri bem na parte onde tá o Dissecação Chan. E o Dissecação Chan é sobre uma mulher que quer ser dissecada. Ela tem uma obsessão por ser dissecada. Então, gente, vocês estão entendendo quão bizarro isso é? Ela quer ser muito dissecada e aí é perturbador. O conto é perturbador porque realmente entrou na minha cabeça de um jeito que eu falei, meu Deus, esse conto é bem perturbador. E olha que eu gosto de umas coisas perturbadoras. Só que esse aí foi num nível que eu fiquei abalada. Eu falei, gente, tudo bom? Terapia aqui pra essa menina, pelo amor de Deus. Então, apesar de tudo, esse foi um dos meus contos favoritos também aqui desse livro, juntando com A Mulher que Sussurra, que ele é também maravilhosamente bem escrito, maravilhosamente bem horrorizado, assim. Existe uma metáfora aqui, uma mensagem por trás desse conto que me pegou bastante. É sobre uma menina que ela não consegue fazer nada sozinha porque ela tem várias dúvidas. Então ela precisa que alguém decida as coisas por ela. Ela não consegue fazer nada que tenha escolhas. E quando a gente fala sobre escolhas, a gente pensa em coisas maiores, tipo, sei lá, comprar um carro ou não comprar um carro, viajar ou não viajar, aceitar aquele emprego ou não aceitar aquele emprego. Só que a vida é feita de escolha. E isso é muito clichê falar, mas nesse conto a gente entende
literalmente que a vida é feita de escolhas, porque essa menina não consegue tomar nenhuma decisão sozinha. E isso vale para: devo me sentar agora ou eu fico de pé? Como que eu sento? Eu sento de cócoras, eu sento de pernas cruzadas, eu sento em posição fetal, eu deito, mas eu deito de lado, eu deito de bruço. Então são essas pequenas escolhas no dia a dia que nem isso ela consegue fazer. Então existe uma mulher que é contratada para ajudar ela nessas pequenas escolhas. Então ela literalmente vive em função da outra menina, fala exatamente o que ela tem que fazer a todo momento. Então a mulher tá literalmente, basicamente presa a ela, sussurrando o que ela deve fazer. Entra na sala, sai na sala, entra, sabe? É uma coisa assim absurda o nível de controle que essa mulher tem sobre a vida dessa outra, a ponto de fazer as menores escolhas possíveis ser tudo realmente uma escolha dessa mulher que trabalha para ela. E tem uma história por trás e tem uma metáfora por trás, e é muito interessante a gente perceber essas nuances e o porquê que essa mulher que sussurra faz esse trabalho, sabe? Então essas foram as minhas 3 histórias favoritas. Suave a Deus, que é uma história muito bonita, que tem uma mensagem por trás muito simbólica. O Dissecação Chan, que é simplesmente perturbador. E A Mulher que Sussurra, que existe também essa metáfora de entender o porquê que essa mulher trabalha sussurrando no ouvido das pessoas, sabe? Existem muitos livros e muitas histórias que tentam colocar e empurrar algumas metáforas que não fazem sentido nenhum. Então, quando a gente encontra um livro, alguma história que inclusive é de terror, então existe esse teor de terror aqui dentro, muito grande em todas as suas histórias, e que faz sentido existir essas metáforas, porque se você vai parar para analisar algumas coisas no seu cotidiano, são coisas horrorosas. Então ele pega essas questões mais do cotidiano e transforma num nível de horror muito grande. Foi uma das coisas que eu gostei mais desse autor, e eu tô muito curiosa para ler outros livros, outros contos dele, porque eu realmente gostei muito da escrita, gostei muito do jeito que ele aborda, e começamos o ano muito bem com essa leitura, porque eu realmente... Olha, fazia muito tempo que eu não lia um livro de terror que eu ficasse, sabe, muito bom. Inclusive eu tenho que fazer uma menção honrosa ao conto Magami Nanakuzi, que esse é o penúltimo conto, se eu não me engano. É, o penúltimo conto, e ele é de um teor bizarro, absurdo. Não foi um dos meus contos favoritos, mas eu tenho que fazer essa menção honrosa porque ele é perturbador em muitos sentidos, então... Sério, um livraço, fora que a edição é belíssima. Então eu amei esse livro, muito. E eu quero muito ler outros livros do autor, outros mangás do autor. Eu sei que a Dark Side acabou de lançar um segundo livro, uma coletânea de contos dele também, então eu já vou providenciar esse novo livro. Mas eu quero saber se vocês me indicam algum outro conto dele que não está no outro livro da Dark Side, se tem alguma coisa isolada, se tem algum livro isolado dele, que eu quero muito saber se vocês me indicam, qual que vocês me indicam. Então, por favor, deixa nos comentários aqui pra mim, que eu vou adorar saber. E é isso, gente, essa foi a breve resenha dos fragmentos de horror do Junji Ito. E, sério, muito bom. Eu fiquei muito surpresa e eu fiquei apaixonada pela escrita dele, pela história, de como que ele conta a história. E eu tô muito contente de ter lido esse livro. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu quero ler mais coisas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, que me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever no canal, porque estamos apenas começando o ano e todo mês tem resenha de livro aqui. Vocês já sabem que eu faço a minha meta literária, então tem sempre resenha de livro por aqui. Então a gente volta pra conversar sobre os outros livros da meta literária. E eu quero saber agora de vocês, se vocês já leram esse livro, se vocês já leram outros livros, outros contos desse mesmo autor, que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso, muito obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!